Boa tarde, internautas do Pontal em Foco. Estamos aqui hoje na redação com um entrevistado político muito polêmico aí, faz bastante barulho nas redes sociais. Muitas pessoas gostam dele, muitas pessoas não gostam, é alvo de muitas críticas e também critica bastante ou criticava. Vamos começar assim, André, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Adelino. Boa tarde à equipe do Pontal em Foco, a todos os internautas. Eu quem agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer vir aqui. Você sabe a estima que eu tenho por você e pela sua equipe, e é um prazer estar aqui para responder os questionamentos com a população. Pedir para que as pessoas enviem perguntas, mandem questionamentos para o André, para a gente poder fazer aqui. Vamos começar com a seguinte questão, André. Você está morando em BH? Que assunto é esse? Que bafafá é esse que está rolando aí na cidade? O que está acontecendo? Você está em BH? Você mudou de Tuiutaba? Abandonou o povo tijucano? Olha, Adelino, foi bom você tocar nesse assunto. Quando você expõe a sua vida e se torna uma pessoa pública, acaba que todo ato que você pratica, toda ação, ela ganha uma repercussão às vezes maior do que deveria. Eu não mudei de Belo Horizonte, de Tuiutaba, perdão, eu continuo morando em Tuiutaba, não me mudei para Belo Horizonte, não. O que acontece é que eu fui convidado por um advogado muito renomado, um dos maiores advogados criminalistas do estado e do Brasil, que é o Dr. Joaquim Miranda, um ex-promotor aposentado, foi procurador-geral de Justiça do estado de Minas Gerais, e ele me convidou para compor, junto com ele, mais 2 colegas advogados, uma sociedade de advogados na capital mineira, em Belo Horizonte. Eu, obviamente, aproveitei essa oportunidade, não perdi essa oportunidade e prontamente me coloquei à disposição dele. Ele que é um advogado extremamente renomado, dá aula em vários países, é proprietário de uma faculdade de doutorado também, então foi uma oportunidade profissional muito boa que eu não poderia perder. Então, fiquei 30 dias em Belo Horizonte, montamos a nossa sociedade lá. Esse escritório deve ser inaugurado agora no mês de fevereiro, já lá na capital mineira, e eu vou fazer parte dessa sociedade, mas morando aqui em Tuiutaba. A gente vai pegar algumas ações lá sim, vamos utilizar esse escritório lá também para dar andamento em processos de Tuiutaba que estão em segunda instância no Tribunal de Justiça, mas eu continuo morando aqui em Tuiutaba, citando o saudoso Dr. Hélio Benício. Uma vez perguntaram ele se ele sairia de Tuiutaba, eu faço minhas palavras dele, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Muito bem. Falar um pouco sobre as eleições de 2016, esse último ano, e vamos fazer uma retrospectiva. Como é que foi para você esse último ano, concorrer, ser o segundo candidato mais votado? Acho que perder para a personalidade que é o Coedib é muito diferente a sensação de derrota. Acho que nem tanto uma derrota em si, mas como é que foi para você disputar com o Coed uma eleição e ter essa quantidade significativa de votos? Olha, foi uma experiência única, né? A gente sempre separa na política a vitória eleitoral e a vitória política. Claro que a vitória eleitoral não veio, e eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que eu entrei para participar. Eu entrei para ganhar as eleições, eu acho que eu tinha condições de ter ganho, de ser o prefeito de Tuiutaba, mas infelizmente não aconteceu. E isso faz parte da democracia. Não entrei somente para participar, entrei para ganhar. Essa vitória eleitoral não veio. Agora, é inegável que nós obtivemos sim uma vitória política, né? A gente vê aí no meu nome como candidato a prefeito, essa votação que eu devo muito ao meu grupo. Quero aproveitar aqui a sua grande audiência para agradecer a todos que estão em casa, que estão nos assistindo, foram candidatos a vereadores, voluntários à nossa campanha. Eu devo a eles essa votação, a Deus em primeiro lugar e a eles. Fiquei muito feliz do ponto de vista político. Acho que uma votação como a nossa, de 25% dos votos da cidade, quase 14 mil votos, de uma pessoa aos 32 anos de idade, sem ligação a nenhum grupo político, sem nenhuma história de nenhum político na família, né? Uma pessoa com a minha origem, conseguir chegar, disputar de igual para igual e ficar em segundo lugar entre 5 candidatos, eu acho que realmente é um resultado que deve ser comemorado sim. Comemorado não só por mim, mas comemorado pela nossa cidade. Eu usei muito, Adelino, você falou a questão da polêmica, e eu usei muito durante a campanha a palavra coronelismo, né? A gente sabe que Tuiutaba tem uma prática coronelista. E um dia em uma entrevista você me perguntou assim, quem é o coronel que você tanto fala? Eu disse, o coronel ele não está personificado em uma só pessoa. O coronelismo ele é uma prática de cidades interioranas,
nem todas, mas que em Ituiutaba é muito forte. E eu acho que essa votação expressiva que nós tivemos em 2016, ela foi um passo para a gente romper com esse coronelismo. Como você disse, não obter a vitória eleitoral, e essa vitória sendo para alguém com a grandeza do FUED, realmente nos deixa ainda mais honrado. O FUED tem aí mais de 60 anos de vida pública, eu venho do grupo político do FUED, nunca escondi isso de ninguém, é uma pessoa que tem a minha admiração, que tem o meu respeito, não acredito que ele vá conseguir cumprir tudo que ele prometeu, mas quero muito estar errado. Não torço para que ele faça um mau governo, pelo contrário, desejo boa sorte, quero que ele tenha bastante sucesso, assim como os vereadores que foram eleitos, a gente não torce para dar nada errado, não acredito que vá conseguir, porque acho que prometeu demais, se comprometeu demais. Coloquei o nosso nome à disposição porque eu acreditava e continuo acreditando que Ituiutaba precisa dessa renovação. Você não acredita que prometeu demais durante sua campanha? Eu acredito sim, acho que a gente também fez muito compromisso, mas eu acredito, Adelino, que talvez a motivação entre um e outro seja muito diferente. Eu não vejo no FUED a motivação, a disposição para trabalhar e conseguir cumprir tudo que ele prometeu. A gente teria essa disposição sim, mas como eu disse e repito, perder uma eleição faz parte da democracia, a gente tem que aceitar, torcer e somar força. Então eu desejo todo sucesso ao FUED. Você, como disse, você veio do grupo do FUED, você acredita que ele vai fazer uma boa administração? Você acabou de fazer uma análise falando que ele fez bastante promessas e até assumiu aqui que também fez bastante promessas, mas a motivação é outra. Você não acredita que o FUED fará uma boa administração? O FUED, assim, a questão de boa administração ou má administração, eu acredito ser um conceito muito subjetivo. De repente, o que é bom para alguns não é tão bom para outros. Então, o FUED vai ter uma situação relativamente privilegiada, porque ele vai suceder aquela que, para mim, foi, sem dúvida alguma, a pior administração da história da nossa cidade. Então, qualquer comparativo que você fizer do governo do FUED com o governo passado, vai se ter a impressão de que a administração é muito boa. Então, se comparada à administração anterior, eu não tenho dúvida de que vai ser melhor. A minha dúvida é se vai fazer tudo aquilo que poderia fazer e, principalmente, tudo aquilo que se comprometeu a fazer. A grande questão de Ituiutaba, e a gente falou muito isso durante a campanha, não é só Casa Popular do Minha Casa Minha Vida, não é recapear a rua. A gente precisa pensar lá na frente, precisa pensar em progredir realmente a nossa cidade. O desemprego está muito grande. Como eu te disse, fiquei um mês fora de Ituiutaba. Quando eu voltei, eu me impressionei, na 26, ali onde era o meu escritório, a quantidade de lojas fechadas. Então, eu acho que a gente tem que preocupar com a questão econômica em Ituiutaba. Não vi essa preocupação do FUED até agora, mas é muito cedo para julgar, mas nas poucas manifestações que eu vi dele, entrevistas, não vi essa preocupação. Tomara que realmente esteja muito cedo e que ele tenha oportunidade ainda de ajudar Ituiutaba a se desenvolver economicamente, que é o que a gente precisa no momento. Caso você fosse convidado para participar do governo FUED, você participaria? Adelino, o André Janones, que foi candidato a prefeito e advogado, ele não tem como ser convidado a participar de uma administração, porque ele compõe hoje um grupo político, eu presido o PSC, então, na verdade, quem seria convidado seria o PSC. Se o PSC viesse a receber um convite para compor a administração municipal hoje, eu discutiria isso com os meus colegas do partido. Como eu disse, vejo com bons olhos o governo do FUED se comparado com a administração anterior. E acredito que a gente tem que somar forças quanto à administração para dar certo. E aí muita gente me pergunta assim, mas então o PSC, ele é posição ou ele é oposição? Nós hoje somos oposição ao atual governo, mas oposição àquilo que a gente vê que é incorreto e que nós não concordamos. Hoje eu tenho mais que um direito de cobrar, hoje eu tenho uma obrigação. É totalmente diferente a maneira como eu me posiciono hoje com as questões que envolvem a população da nossa cidade, da maneira como eu me posicionava alguns anos atrás. Porque antes eu tinha sim o direito de cobrar, de exigir, de fiscalizar. Hoje eu não tenho só o direito, hoje eu tenho legitimidade, eu represento 14 mil pessoas da nossa cidade. Então, a questão de compor o governo, isso passaria por uma ampla discussão, não só com a sociedade, mas com os nossos companheiros de partido. Agora, eu não sou oposição a Ituiutaba, eu sou oposição àquilo que eu discordar dentro dessa administração. Naquilo que eu puder somar, eu quero somar sim
com a administração, com os vereadores, para a gente poder fazer um governo realmente diferente em Ituiutaba e atender os anseios dos ituiutabanos. Certo. Vamos pedir para participação popular, para que vocês participem, enviem perguntas, indagações aqui para o André. Vamos começar a falar um pouquinho com o povo aqui que está assistindo a gente, agradecer a audiência de todo mundo. Jéssica Sene, minha querida esteticista, boa tarde para você também. Um abraço para o Mailton, Francesco. Manda aí uma pergunta, Francesco. Ricardo Gonçalves, ligado no Pontal. Obrigado pela audiência. Tatiane Menezes está falando aqui. Tô com você, André. Leslie Vilela está falando. Leslie, eu aprendi. É minha internauta, essa daí, internauta do Pontal em Foco. Você vai continuar na mesma batalha pelo povo, porque você bateu muito na antiga administração em relação aos vários fatos e a atual já começou dando cargo para seus familiares. O famoso nepotismo continua. Tá jogando essa questão aí para você, que você bateu bastante, inclusive a oposição, que hoje é a situação, nos últimos 4 anos, bateu bastante, acho que é isso que ela quer falar, bateu bastante na administração, por questão da Karina, por questão da dona Sônia, assumiu a secretaria, e agora nós temos o sobrinho do Fued como secretário de planejamento, temos o Dibe como secretário de governo, que é filho do Fued. Essa questão, há críticas a isso? Eu acho o Fued muito corajoso de nomear familiares, né? Eu sempre digo assim, eu acredito que a população, o que a população realmente tem interesse é no bom serviço prestado. Então, por exemplo, se a esposa do ex-prefeito tivesse sido um excelente secretário de saúde e tivesse realizado um trabalho fantástico, eu tenho certeza absoluta que a população não teria nenhum problema em relação a isso. A gente não pode chamar de nepotismo porque é permitido pela justiça no primeiro escalão familiares. Então a gente não está diante de um caso realmente de nepotismo. Agora, eu não faria. Eu acho até um pouco de hipocrisia alguém que criticou eu até comentei sobre isso nas minhas redes sociais, quem me acompanha viu. Eu fiz um comentário de que o atual prefeito passou 6 anos criticando o ex-prefeito por nomear familiares e fez igual. E alguém me perguntou, vai me dizer que você não faria igual? Não, eu não faria igual. Era uma coisa que a gente já tinha discutido com a nossa equipe, que nenhum familiar, nenhum parente ia compor a administração. E quando eu digo que eu acho o Fued corajoso, é porque a gente sabe que a crítica e a cobrança, quando tem alguém da família ocupando um cargo como secretário, é muito maior. Então, agora, realmente, para que essas críticas não venham e para que a população, vamos dizer no popular, engula essa situação, o sobrinho e o filho têm que fazer um excelente trabalho. Se isso acontecer, eu acredito que não vai ter grandes problemas. Mas se não acontecer... Se não acontecer, com certeza a crítica vai ser muito maior, a cobrança vai ser muito maior e a gente vai estar de olho também, acompanhando, fiscalizando. Como eu disse, isso é um direito de toda a população e para nós, mais que isso, hoje é um dever. Certo, André. A live no pronto-socorro, ali para ajudar as pessoas que de fato ajudava, porque a solução vinha muito rapidamente ou em outras vezes nem tanto. Essa ida em busca de contribuir com a sociedade, quando a relação é saúde, ir lá para o pronto-socorro, fazer uma live lá, tomar esporro de segurança e tal, isso continua? Quando você leva a pecha de polêmico a se servir, você deve colocar em primeiro lugar a cidade, né, os interesses da população de Ituiutaba. Então, assim, hoje eu não me coloco como... eu não coloco que existe absolutamente ninguém na política em Ituiutaba que eu não me disponha a conversar. Tá? Tenho as minhas críticas em relação à administração do ex-prefeito Luiz Pedro. Seria muito hipócrita se viesse aqui agora dar uma entrevista dizendo que ele foi um excelente prefeito, porque eu fui... Me desculpe se isso for um pouco talvez de pretensão, mas eu acredito que eu tenha sido um dos principais nomes de oposição ao ex-prefeito Luiz Pedro. Então, claro que eu teria uma certa dificuldade. Agora, eu não descarto nenhuma possibilidade. Eu acredito que se você realmente tem o interesse da população em primeiro lugar, as diferenças pessoais, as discordâncias têm que ser colocadas de lado para
para se construir um projeto maior. A gente sempre compara Ituiutaba com algumas cidades que se desenvolveram, a principal referência é Uberlândia. Eu acredito que o que segurou o desenvolvimento de Ituiutaba é justamente essa falta de união política. Eu acredito que a gente tem que batalhar, dar as mãos realmente para mudar a realidade da nossa cidade, e todo mundo tem alguma força para somar. Eu acredito que todo mundo soma de alguma maneira. Agora, as minhas críticas em relação ao ex-prefeito, elas não vêm só de mim, né? O candidato dele gastou aí muito dinheiro na campanha. Nós gastamos aí, fizemos uma campanha modesta com quantias irrisórias, e ele amargou aí o último lugar nas pesquisas durante um bom tempo. No final deu uma reagida, mas ainda assim nós conseguimos ter um posicionamento melhor que ele, que tinha a administração nas mãos. Então a população não aprovou tanto assim a atual administração. Mas, André, e as eleições de 2018? Começa para deputado estadual, deputado federal, presidente, senador, enfim. Começa toda uma repercussão sobre os possíveis nomes. Tem o nome do Zé Divino, tem o seu nome, tem o nome do Luiz Pedro, e assim sucessivamente. É nome que não acaba mais, até o Joãozinho do celular eles falam. Falam de tudo quanto é pessoa que vai sair para candidato a deputado estadual. O que é fato é que, se não existir uma união do nosso município, da nossa região, para que se faça um deputado estadual, nós só vamos perder. Você, como você enfrenta, como você enxerga hoje a possibilidade de você sendo um pré-candidato a deputado? Adelina, essa é a primeira entrevista que eu estou concedendo após o resultado eleitoral. Então, a gente sabe da grande audiência do seu programa, e eu aproveito a oportunidade para dizer, de forma oficial, né, as eleições já são no ano que vem, eu sou pré-candidato a deputado estadual, sim, por Ituiutaba, no ano que vem, pelo PSC. Eu acredito, Adelino, que existem coisas na política que são naturais. Há situações que não são naturais, há situações que são forçadas. Muitas candidaturas são forçadas, nascem da vaidade de um candidato, nascem da vaidade de um político, nascem da vaidade de um coronel. A minha candidatura a deputado estadual, ela é algo natural. Nós obtivemos uma votação muito expressiva, foram praticamente 14 mil votos, e nós só perdemos para o FUED. Não precisa falar mais nada, o FUED. Se o FUED teve sozinho mais votos que todos os outros candidatos, nossa candidatura também teve sozinha mais votos do que os outros 3 candidatos. Claro que não é só voto, e aí vem a naturalidade da nossa candidatura. Nós apresentamos um projeto para Ituiutaba, projeto para todas as áreas, para a geração de emprego, para a indústria, para o comércio, para o turismo, para a saúde, para a educação, para o social. Então, hoje, o PSC tem um projeto de governo pronto para Ituiutaba. Claro que no Legislativo, esse projeto passa por algumas modificações que nós já estamos fazendo. Então, o meu nome hoje como pré-candidato a deputado estadual não nasce da minha vaidade, nasce de algo natural, de um projeto que foi apresentado. E eu tenho um apoio muito grande no meu partido. O PSC, nós já estamos realizando um trabalho. Nosso programa eleitoral, Adelina, ele chegou até 17 cidades do Pontal do Triângulo Mineiro. Então, nosso trabalho hoje ele é reconhecido em Ituiutaba, mas também em Capinópolis, Canápolis, Campina Verde, Monte Alegre, Prata, Iturama, Carneirinho, União de Minas, Cachoeira Dourada, Gurinhatã, Ipiaçu. Toda essa região, nosso trabalho chega até lá. E eu estou desenvolvendo um trabalho também agora, através desse, vamos dizer assim, eu vou manter um pé na cidade de Belo Horizonte. Nós estamos desenvolvendo um trabalho social em Belo Horizonte, através de um vereador chamado Jair de Gregório. Nós temos um certo trabalho social que já está sendo desenvolvido com ele lá, também na área da saúde pública. Por quê? Porque a gente sabe hoje que é muito difícil um deputado ser eleito só com os votos de Ituiutaba. Precisa buscar voto no Triângulo Mineiro, precisa buscar voto na capital, e nós já começamos esse trabalho. Agora, eu não vou jamais atrapalhar. Se você apresentar, se os grupos políticos de Ituiutaba apresentarem um nome mais viável que o meu, podem ter certeza que eu sou o primeiro a abrir mão da disputa para não atrapalhar. Você, como tijucano, concorda que necessita de uma união para que se faça um deputado? Eu sempre concordei com essa tese, Adelina, e não só na disputa para deputado. Os grupos que eu reuni, e é até bom trazer isso às claras, porque poucas pessoas sabem, eu acho que não tem por que esconder aqui. Eu tive várias reuniões com o grupo do ex-prefeito. Uma delas, inclusive, há 10 dias antes de encerrar o prazo para as coligações. E
Eu sempre disse nessas mesas de conversa, eu dizia assim, olha, eles falavam, a gente tem que entrar em um consenso para lançar um nome só, senão o FUED vai ganhar. E a gente também entende que o FUED não é o melhor caminho. E eu dizia assim, eu abro mão do meu nome, eu não tenho essa vaidade, mas me apresentem um nome com melhores possibilidades do que o meu. E eu sou o primeiro a abrir mão. E tentaram colocar um nome de uma pessoa que tinha 0% em todas as pesquisas de intenção de voto, para eu ser o vice de uma pessoa que tinha 0%. Aí, isso é a prática coronelista que eu digo. Isso eu não admito, isso eu não acredito, não defendo essa maneira de fazer política. Então, se você me perguntar assim, você abre mão do seu nome para apoiar um outro nome para deputado estadual? Abro, desde que esse nome tenha mais condições do que eu para disputar essas eleições. Hoje existe esse nome aqui? Eu acredito uma análise sua. Eu acredito que tem vários nomes aí em pé de igualdade, vai depender de quem trabalhar mais. Eu acho que o que vai determinar quem deve ser o candidato a deputado estadual no ano que vem não é porque eu fui candidato a prefeito e tive essa votação expressiva que tem que ser eu, não é porque o Zé Divino foi o vereador mais votado da cidade e tem um conhecimento muito grande na região que tem que ser ele ou outro qualquer. Eu acredito que tem que ser quem trabalhar mais. Quem trabalhar mais e quem for o nome preferido pela população em meados de maio, junho ou julho, esse nome deve representar. Se a gente continuar com a vaidade à frente dos interesses da população, Ituiutaba, infelizmente, vai continuar mais 4 anos sem deputado estadual. Não, 4 não. Ituiutaba vai ficar eternamente sem deputado estadual se continuar essa porcaria, essa bagunça. Exatamente. Que tá. Federal a gente nem fala. Né? Estadual é tipo um sonho. Nossa, nós estamos no paraíso se conseguir um deputado estadual. Não é brincadeira, não. Então, federal, então, que é isso? Eu já tenho alguns nomes de deputado federal na região metropolitana de BH. O partido, o PSC, eu tenho muito que agradecer, está me ajudando bastante, está articulando para a gente fazer um trabalho lá também e aqui no Triângulo, porque a gente, analisando os números das últimas eleições, de várias passadas, a gente chegou à conclusão, Adeline, de que não é difícil, é impossível eleger um deputado estadual se não buscar votos para o Ituiutaba. Então, a gente está intensificando agora, nesse início de ano, nós vamos intensificar muito o trabalho aqui no Pontal do Triângulo e na região de Belo Horizonte também. Depois a gente vai tentar lá, claro, é muito mais difícil, né, para alguém que vem do interior, conquistar voto numa capital é muito difícil, mas a gente tem que ser ousado, nós vamos tentar também. Eu acho que tem que abrir espaço. Como eu disse, eu acho que a gente precisa ter uma determinada união, apesar disso ser praticamente quase que impossível. Entendeu? Eu acredito que Ituiutaba vai sair uns 5 candidatos a deputado estadual e mais uns 4 a deputado federal. Para quê? Atrapalhar. É gente que não gosta da cidade. Infelizmente. Não gosta da cidade. Um cara desse não gosta da cidade. Que sai só para testar o nome. Vai testar o nome na casa da sua mãe. Você me desculpa, eu fico um pouco revoltado com a questão desse negócio de testar nome, ficar... Não, gente. É o futuro da cidade. São muitos milhões de emenda que a gente perde. A gente, Adeline, que é do meio político, eu fui candidato, já milita há muitos anos, você está no jornalismo, nós sabemos o porquê dessas candidaturas, mas a população que está em casa não sabe, e é bom a gente esclarecer isso. Um vereador, por exemplo, que não tem chance de eleição, por que ele se candidata a deputado? Ele se candidata a deputado para manter o nome dele forte, para ganhar a próxima de vereador novamente, ou seja, simplesmente interesse pessoal. Muitos se candidatam por vaidade, a gente sabe que muitos recebem boas ajudas para se candidatar e trazer um candidato de fora para ter voto aqui, aí o sujeito sai candidato a deputado estadual, apoia um federal de fora, né, recebe uma ajuda para aquilo e fica por isso mesmo e a população continua sem deputado. Eu estou à disposição, se precisar tomar iniciativa eu vou tomar, quero conversar com o grupo do ex-prefeito Luiz Pedro, sim, quero sentar com o grupo do FUED, quero sentar com os vereadores, muitos que não foram eleitos, mas tiveram votações muito expressivas também. Luiz Pedro, inclusive o doutor Luiz Pedro anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual aqui também, no Pontal em Foco, também com exclusividade. Seu estudo está sendo palco oficial do anúncio das candidaturas. Está sendo palco oficial dos desabafos, dos choros, das novelas mexicanas e também dos desabafos políticos, além das tretas mais malignas da política tijucana. Estou brincando com vocês. Pessoal, Luiz Pedro falou aqui, como é que você enxerga o doutor Luiz Pedro se colocar? Você falou, você vai bater um papo com ele, vai conversar com ele, com um grupo, né, enfim, não com ele efetivamente, mas como é que você enxerga a possibilidade também do doutor Luiz Pedro sair? Eu acredito que uma candidatura, e aí eu vou igualar o legislativo com o executivo,
ela está em 2 pontos, né? Você ter o apoio, 3 pontos, eu diria. Você ter o apoio da população é um deles, né? Não existe candidatura viável sem voto. E além disso, você precisa apresentar o que você fez e o que você pretende fazer. O seu histórico de trabalhos prestados à população e os projetos que você tem. Na minha concepção, o prefeito Luiz Pedro, hoje, ele não tem um grande apoio popular e ele não tem muito de serviço prestado para mostrar para a população. Agora, a gente sabe que muito disso é transitório. Quantas vezes a gente via o Lula como um deus da política. Olha o Lula, hoje a popularidade dele, o quanto, apesar de ainda ser razoável, mas não se compara ao que era em 2008, em 2006, né? Claro. Então, essas situações, o próprio FUED a gente lembra, há 8 anos atrás e 4 anos atrás, o FUED tinha uma rejeição nas nuvens. De repente, essa rejeição sumiu. Então, assim, a gente sabe que política, né, ela vai mudando, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Claro que é possível que o ex-prefeito Luiz Pedro viabilize a candidatura dele, principalmente se ele tiver bons projetos para Ituiutaba. Eu bati nessa tecla durante a campanha, e Adelino, se eu tiver que deixar isso para ganhar uma eleição, eu nunca vou ser eleito, porque para mim, uma sociedade vai ser realmente desenvolvida quando o eleitor aprender a escolher um candidato pelos projetos e não pelo nome. Quantas vezes aí, há 6 meses antes das eleições passadas, a pessoa já falava, eu vou votar no fulano, mas como você vai votar no fulano? Você não ouviu os projetos dele, não sabe o que ele quer para a cidade, já se decidiu? Então acredito que se ele fizer bons projetos para a cidade, e o que é mais difícil aí, mas ir cair nessa rejeição, ele pode conseguir viabilizar sim. A conhecida política do tapinha nas costas, né? Exatamente. Que vem prejudicando tanto. Exatamente. Eu acredito que simpatia, bons modos cabem em qualquer lugar, tratar bem as pessoas é uma obrigação da gente, mas não pode ser, o voto não pode ser pautado nisso. Eu acredito que tem que ser pautado em bons projetos, e eu me orgulho dos projetos que nós apresentamos nas eleições passadas, e já estamos preparando o que nós vamos apresentar para a disputa de deputado estadual no ano que vem. Última semana aí você gerou uma polêmicazinha básica no Facebook, quando você falou de compra de votos, um vereador aqui da cidade, que no momento certo revelaria. Por quê? Por que você expôs isso agora? Porque eu acho que está passado da hora da gente combater essa prática em Ituiutaba. E eu disse aqui um trecho dessa entrevista que é taxado de polêmico quem se posiciona e quem luta contra injustiças. E eu vou continuar fazendo isso. Chegou até mim, Adelina, às vezes as pessoas veem a gente como uma liderança e acaba levando a você informações que você não imaginaria que ia chegar. Eu recebo muita coisa através das minhas redes sociais, as pessoas enviam um documento, alguma coisa, uma denúncia, e falam assim, não revela meu nome não, eu falo, não, pode ficar tranquilo. E a gente leva aquilo adiante. Então, existe realmente denúncias de compra de voto, a gente está averiguando, igual eu disse lá, eu não vou expor o nome agora, não é por medo, é porque eu não vou, como advogado, eu tenho mais que a obrigação de tomar alguns cuidados e não expor o nome de ninguém sem provas. Então, existe sim. Estou esperando mais documentações para a gente encaminhar isso ao Ministério Público para que realizem as investigações, porque eu acho que está passado da hora da gente combater isso. Todo mundo sabe, é aquilo que é igual antes da Lava Jato, todo mundo já sabia do que acontecia com as empreiteiras. E aí a gente perguntava, gente, mas todo mundo sabe que há propina nas construtoras, por que ninguém faz nada? Até que eclodiu a Lava Jato. É o que eu vejo hoje da compra de voto, não só em Ituiutaba, mas no Brasil inteiro. Isso está um problema generalizado. Generalizado, a gente sabe que acontece, e aí você se pergunta, por que nada é feito? Né? E eu que chegar até mim em relação a isso, eu não vou ter problema nenhum em levar adiante, não. André, com relação à Câmara de Vereadores, seu ponto de vista, você gostou da mudança? Eu particularmente adorei, mas você gostou da mudança? Achou que o povo mostrou que quer coisa nova lá no Legislativo ou não? Não existe democracia se você não tiver a renovação do poder. Então, eu fiquei extremamente feliz. A Câmara de Ituiutaba realmente renovou e caiu por terra aquela coisa que a gente escutava nas esquinas. O povo fala assim, né? O povo é burro, o povo não sabe votar, o povo não sabe escolher os seus representantes. Não, pode fazer tudo errado, porque no último ano o povo esquece. O povo não esquece. Prova disso, que é bom as pessoas sempre lembrarem, foram as eleições de 2016, no que se refere à Câmara Municipal de Ituiutaba.
Os poucos que voltaram foram aqueles que realmente tinham um comprometimento maior com a população. Aqueles que traíram o povo, que votaram contra aqueles que o colocaram lá, não adiantou depois de um tempo tentar consertar, tentar voltar atrás. Foi tarde, a população mandou o recado. E fica o recado para os que estão assumindo agora. Independente deles fazerem ou não um bom trabalho, mesmo que lá na frente eles sejam, não cumpram o dever deles, eu vou dizer que foi boa a renovação. Antes você errar arriscando do que errar mantendo os mesmos. Então eu acho que a renovação foi boa sim, e fica o recado para eles. Se forem inteligentes, eu tenho certeza que vão fazer diferente. Dizem que quem não é inteligente não aprende. O inteligente aprende com o erro, e o sábio aprende com o erro do outro. Que os vereadores eleitos que estão no primeiro mandato aprendam com os erros daquele que está saindo. São 4, um grande amigo meu falava isso, são 4 tipos de vereadores. Vê se eu lembro aqui os 4, senão eu passo vergonha. São os doidos, que é aqueles caras totalmente desequilibrados, que não podem nem estar na rua. São os doidos, os mafiosos, que é aqueles mafiosos mesmo, que a gente sabe que tem. Os heróis, são os que entram para salvar o mundo. E os bons, que são menos, mas existem os bons vereadores. Um vereador que existe uma grande expectativa sobre ele é o Jorge Carteiro, que foi um vereador devido a uma articulação sua, convidou ele, todos nós sabemos disso, acabou vencendo as eleições. Jorge Carteiro, vereador Jorge Carteiro, está indo lá para a reunião na Câmara de uniforme, falou que não vai deixar de ser carteiro. Vamos ver, né? Passando os dias aí, vamos ver como é que vai ser. Como é que é para você ver o Jorge lá hoje? PSC se orgulha muito do Jorge. O Jorge hoje, Adelino, ele representa toda a esperança, assim, isso é uma concepção minha individual, é a minha opinião, mas assim, tudo aquilo que a gente espera na política do Brasil hoje, de renovação, de alguém que realmente está ali por vocação, hoje o Jorge personifica isso para nós do PSC. Então assim, a gente tem muito orgulho desse mandato, né? A vitória do Jorge foi um esforço conjunto para se atingir a legenda. Você vê que o nosso partido não tinha nomes expressivos lá. Então, para atingir a legenda, foi um esforço conjunto de pessoas muito simples que se dedicaram ali à campanha, sabe? Um teve 200 votos, o outro teve 100, o outro teve 70 e conseguiu... Contribuiu com a legenda. Contribuiu com a legenda para a gente ter hoje o nosso representante lá, que é o Jorge Carteiro. Tem toda a minha confiança, tem toda a confiança do PSC, não só aqui em Tuiutaba, mas a nível estadual, a nível federal. Se o Jorge continuar sendo quem ele é, eu acredito que ele possa ser um dos melhores vereadores da história de Tuiutaba. O Jorge, para quem não sabe, ele faz serviço voluntário, Adelino, há mais de 20 anos em Tuiutaba. É uma pessoa generosa, de um coração sem igual, e eu realmente deposito muita esperança nele. Sempre ouve o partido, sempre nos consulta, tem esse cuidado com os companheiros de partido. A gente tem alguns grupos do PSC, ele é bastante ativo. Então, aproveito aqui para mandar um abraço para o Jorge, desejar muito sucesso para ele nessa legislatura, que o PSC se orgulha muito do mandato dele. Muito bem. Jorge, se o povo fizer coisa errada, o povo tira, né, André? Não vai fazer não, tenho certeza que não. O Jorge é um rapaz ajuizado. O povo não tá brincadeira não, o povo tá ligado. Pedi para vocês mandarem suas perguntas, a nossa internet caiu agora, a gente parou a entrevista, eu tava numa vibe boa aqui de perguntas, indagações pro André Janones. Agora a gente voltou à nossa conexão, pedi para que vocês encaminhem perguntas aqui pra gente poder fazer. Vamos aproveitar o homem, né, que ele tá aqui. André, e os novos residenciais, como é que você enxerga essa questão desses novos residenciais? Você que já contribuiu bastante com quando a gente se fala de críticas, né? Com esse pessoal, com ações na justiça e tal, nesses últimos 4 anos. O que eu espero dessa administração, e aí eu falo realmente com muita esperança, porque a gente tem como secretário de Desenvolvimento Social o Renato Moura, e o Renato, assim, mais do que um colega, o Renato é um amigo pessoal meu. Conheço o Renato aí há mais de quase 18 anos já que eu conheço o Renato. Assim como eu falei do Jorge, é uma pessoa realmente vocacionada para servir, né? O Renato já fez um trabalho fantástico na igreja, na pastoral da criança. Fiz parte, junto com ele, do Conselho do Fome Zero,
quando foi instalada aqui em Tuiutaba, lá 13 anos atrás. Então, o Renato tem um trabalho social muito grande prestado, e o bom de você colocar alguém assim, numa pasta como ação social, é que a pessoa tenha sensibilidade. Eu sempre digo que quem não tem a sensibilidade de sentir a dor do outro, dificilmente ele vai entender a necessidade e atender, né? E o que a gente via na administração anterior, em relação ao desenvolvimento social principalmente, eram pessoas que não precisavam ganhando casas e pessoas que precisavam, que preenchiam todos os requisitos, não conseguindo suas casas. Nós ingressamos com centenas de ações na justiça, para que essas pessoas que preenchiam os requisitos tivessem o seu direito atendido. André, você como advogado, o que a justiça fala sobre isso? Essas pessoas nesses residenciais que não, entre aspas, mereciam ganhar as casas. Adelino, em relação às pessoas que não mereciam, eu nunca fiz nenhum tipo de ação judicial, porque isso compete ao Ministério Público. O papel da justiça nesse caso é investigar, e se realmente se constatar que houve uma fraude, que aquela pessoa foi beneficiada de maneira irregular, a pessoa perde o benefício. As nossas ações na justiça são no sentido de que a prefeitura conceda à casa aquelas pessoas que preenchiam os requisitos. A gente conseguiu para várias pessoas já, mas a grande maioria a gente não conseguiu. Eu te digo aí que 70% ainda não conseguimos. Quando eu digo não conseguiu, não significa que a gente perdeu a ação na justiça, significa que a gente não teve um resultado ainda. Cerca de 30%, 40% já conseguiram, já estão nas suas casas, não através da ação na justiça, mas através da própria secretaria. Certo. A gente estava falando agora há pouco sobre a candidatura para deputado estadual, a pré-candidatura. Você se colocou aqui com exclusividade para o Pontão em Foco como pré-candidato a deputado estadual. Só que aí me veio a seguinte questão. Você tem um parceiro político de Iturama, que é o Burrinho, ex-prefeito de Iturama, que também é um pré-candidato a deputado estadual. Isso não atrapalharia você? A gente disse aqui... Caso saiam os dois. Caso saiam os dois. A gente disse aqui que não sair para atrapalhar ninguém e não sair candidato para testar o nome. Eu estou num partido muito sério e eu fico muito feliz com isso. Eu tenho muita gratidão realmente pelo PSC hoje. E o nosso partido, ele tá desenvolvendo um projeto de trabalho de modo que ninguém atrapalhe ninguém. Então, o Cláudio Burrinho, ex-prefeito de Iturama, ele vai ter as cidades onde ele vai realizar o trabalho dele e eu vou ter as minhas cidades onde eu vou realizar o meu trabalho. E não vai haver choque. Então, o Burrinho vai trabalhar numa região, eu vou trabalhar numa outra região. Então, um não vai atrapalhar o outro. Eu acredito que a gente vai somar na legenda para um dos dois, ou quem sabe até os dois ser eleito e Tuiutaba ter um representante na Assembleia. Aquela gente lá, aquele pessoal de Iturama, tem representante no Legislativo Federal, que é o Aelton, né? Tem o Aelton Freitas. O Aelton Freitas que... Inclusive é primo do Cláudio Burrinho. Pois é. Aquele pessoal lá é unido e, como eu disse, a gente precisa de uma determinada união aqui, porque senão vai ficar essa bagunça aí pro resto da vida. O pessoal saindo só para atrapalhar. Se vai ser você, ou se vai ser o Luiz Pedro, ou se vai ser o Zé Divino, ou quem vai ser, eu só acho que precisa de uma união. E o Pontão em Foco vai trabalhar para que haja essa união, fazendo aí prévias. A gente vai ver o que a justiça permite que a gente faça, como jornal, como portal de notícias, o que a gente pode fazer de prévia, de atualização, para que aponte o rumo para esses pré-candidatos, para que saiam efetivamente para a vitória. Hoje a gente tem aí, Adelino, vamos colocar assim, 3 grupos políticos colocados em Tuiutaba, né? A gente tem o grupo do atual prefeito Fued, a gente tem o grupo do ex-prefeito Luiz Pedro e tem o nosso grupo que ficamos em segundo lugar nas últimas eleições. Eu acredito, fazendo uma análise assim superficial, que o grupo do atual prefeito falou-se no nome do Zé Divino, mas eu não sei se isso foi retificado pelo grupo, acho que ainda está muito cedo. O que a gente tem hoje colocado, realmente, eu acredito, como pré-candidato a deputado estadual, seria o meu nome e o nome do Dr. Luiz Pedro. Mas é claro que, como você disse, devem surgir outros nomes daqui até o ano que vem e que a gente possa conversar, dialogar, para que Tuiutaba não saia prejudicado e a gente possa, finalmente, depois de 12 anos, voltar a ter um representante na Assembleia. Certo, o pessoal está perguntando aqui, acho que eles estão... Obrigado, Pontão em Foco, por levar a minha pergunta ao André. Leone, não fica bravo, tá com ironia. Leone, não fica bravo, ele quer saber do concurso público. É porque o André, ele não faz parte da atual administração, por isso que eu não li aqui. Mas eu vou perguntar a opinião dele sobre esse concurso público para você ficar satisfeito, tá? E o concurso público, André? Todo mundo sabe, foi a minha principal bandeira de campanha, né, no
não estudei a possibilidade jurídica disso, porque eu não ganhei o pleito, mas a nossa intenção era dar posse para os concursados no primeiro dia de mandato. Agora, eu li algo recente, não sei se eu estou enganado, porque eu vi de forma superficial, mas me parece que o FUED já começou a chamar, Chamou, né? 46, Jéssica, nossa jornalista. Ótimo, ótimo. E assim, é o que a gente sempre fala, né? Que eu falei durante a campanha e continuo falando. Eu estou com um problema de confundir. Trocando o nome? É como chamou a gente Jaqueline. O concurso público deve ser regra, né? Assim que está na Constituição Federal. O contratado, o cargo comissionado, ele deve ser exceção. O FUED sempre foi muito sério nesse quesito, espero que continue sendo, para que a gente possa assistir muito feliz à posse de todos os concursados, porque eu tive contato com muitos desses durante a campanha, pedindo, André, se você ganhar, vai dar posse mesmo? Eu falava, vou dar posse. A gente sabe o quanto esforçaram para passar nesse concurso. André, durante a campanha, foi o que você esperava o resultado final? Existiam pesquisas internas que vocês faziam? Você tinha uma determinada noção que ia ser aquele resultado? Ou não? Você ficou um pouco frustrado? Como foi? Adelino, eu não acredito que nenhum candidato entra na campanha sem perspectiva de vitória. Né? Como eu disse aqui no início para você, eu vou repetir. Eu seria muito hipócrita se eu viesse aqui agora dizer, fiquei muito feliz com o resultado, era o resultado que eu queria. Óbvio que não. Eu entrei para ganhar as eleições, eu entrei para hoje estar lá na prefeitura como prefeito de Tuiutaba e acreditei nisso até o último dia. Acreditei que era possível. Por quê? Num determinado momento das eleições, especialmente nas 2 últimas semanas, a nossa campanha cresceu muito. A gente teve alguns levantamentos e a gente ganhou de 5 a 6 pontos só com o debate. Né, os 2 debates que foram realizados, o último seu ainda foi mais difícil de medir, porque foi muito próximo da eleição, talvez isso até pode ter tido um resultado maior, mas a gente tem um levantamento que a gente cresceu 5 a 6 pontos só com os debates. Então, assim, aquela onda de que estava todo mundo virando 20, realmente tinha muita gente virando voto, e a gente teve um crescimento na reta final que me levou até o último momento a crer na vitória. Agora, depois que você sabe que a vitória não veio, e passa alguns dias e você vai fazer uma análise fria, é inegável que foi um resultado excelente. Nós vencemos um vice-prefeito, filho de um dos melhores prefeitos da história de Tuiutaba, dos mais populares, que foi secretário de governo, foi secretário de educação, era vice-prefeito há 4 anos, nós tivemos quase 3 vezes a votação dele. Nós disputamos contra um outro que foi secretário de obras, que tinha toda uma administração na mão, o apoio de um prefeito, e nós tivemos quase o dobro da votação dele. E aí a gente vem com uma proposta inovadora de renovação, de mudança, sem apoio político, sem máquina administrativa, sem dinheiro para a campanha, a gente consegue fazer uma campanha sustentada por pessoas que acreditavam em nós, pessoas que acreditavam na vitória, uma campanha basicamente feita 80% por voluntários, e a gente conseguiu esse resultado. Então, depois que passa a primeira decepção de não ser eleito, você faz essa análise e vê que você não conseguiu a vitória eleitoral, mas que a vitória política veio. Quem sabe a semente foi plantada e essa colheita vai se dar em 2018. Muito bom, André. Queria te agradecer pela entrevista, por ter vindo aqui, pedir desculpa pela internet, não ter deixado a gente fazer de uma vez a entrevista. Tivemos que picotar, mas pelo menos dessa vez foi, da vez do FUED, que até hoje eu sou magoado com isso. A vez do FUED não deu nem para ir no ar, a vez que teve a entrevista ao vivo com o FUED aqui, mas dessa vez a gente cortou em 2 e acabou que veio agora ao vivo a entrevista, deu certo. Muita participação popular, um abraço para o senhor Alberto Henrique, que foi candidato a vice-prefeito junto com o Públio Chaves Júnior. Um cara bom, Alberto, né? Muito bom, um cara fantástico, tem muito também a contribuir com a política em Tuiutaba. Deu entrevista para mim aqui, um cara firme nos posicionamentos, acho que ele veio preparado mesmo para responder tudo que eu quisesse perguntar para ele. Agradecer você por ter se disponibilizado, vindo aqui na redação, bater um papo com a gente, falar. Falou tudo que você queria ou quer falar mais? Não, estou satisfeito, foi bom. O bate-papo foi bom. Sempre tem assunto, né, Adelino? Na verdade, a gente vai continuar essa conversa aqui, o pessoal vai ficar até meia-noite acompanhando. Assunto não falta. Mas nós vamos voltar em outras oportunidades, se o convite vier, pode ter certeza que nós voltaremos aqui. Se ficou satisfeitinho, então satisfeito. Bem menos tenso do que durante a campanha eleitoral, com certeza, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Vou deixar um espacinho para você falar com a população de Tuiutaba e agradecer seus votos e falar sobre sua pré-candidatura a deputado. O espaço é seu, André. Agradecer primeiro a você, Adelina, ao Plantal em Foco. A gente sempre, você sabe que
não é fazendo média, mas eu comentei isso várias vezes com você, antes do Pontão em Foco adquirir a grandeza que ele tem hoje, de quanto Ituiutaba estava carente de um jornalismo realmente imparcial, de um jornalismo de verdade, e a gente vê isso no jornal. Ainda que algumas notícias nos desagradem, mas eu acredito que esse é o seu papel, não é agradar nem a mim, nem a ninguém, é levar os fatos à população como deve ser. Então, mais uma vez, parabenizar você, agradecer a população de Ituiutaba pelo apoio nas eleições do ano passado, foram quase 14 mil votos de pessoas que realmente acreditaram em nós. E dizer a vocês, passar a vocês uma mensagem de esperança, de que o nosso trabalho vai continuar. Esse trabalho não acabou em 2016, ele não vai acabar em 2018, em 2020, independente do resultado de eleições. Porque é o trabalho de alguém que realmente ama Ituiutaba. Eu sou apaixonado por essa terra, não vou jamais mudar de Ituiutaba, porque eu falo que é um caso de amor realmente forte. Eu tenho todos os motivos para sair de Ituiutaba se eu quisesse, boas possibilidades e tal, mas eu não consigo me desvencilhar dessa cidade que eu amo demais. E eu estou à disposição de todos vocês, agradeço do fundo do coração a cada voto, não vou me atrever aqui a citar nenhum nome, porque eu correria sérios riscos de cometer algumas injustiças e deixar alguém de fora. Mas cada um de vocês que me ajudaram, que votaram em mim, sabe que vocês estão no meu coração e que a gente ainda vai comemorar uma grande vitória nossa, uma grande vitória de Ituiutaba. Meu nome está colocado como pré-candidato a deputado estadual, a nossa pré-campanha já está nas ruas, nós já estamos trabalhando na região e eu peço a vocês que confiaram o voto em nós, que nos ajude, que continue levando as nossas propostas, os nossos projetos, continue apoiando, não deixe essa chama de esperança, essa vontade de mudar que a gente conseguiu despertar em vocês durante as eleições, não vamos deixar essa chama se apagar, não. Vamos continuar unido, que 2018 está aí e é hora de Ituiutaba ter um deputado estadual de verdade. É hora de Ituiutaba reassumir o seu papel de protagonista no Triângulo Mineiro. Um grande abraço a vocês, fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe hoje e sempre, e até uma próxima oportunidade. Eu estou dando risada aqui, porque você falou que hoje a entrevista foi mais leve do que quando você foi candidato. Eu estou pensando, se ele realmente for candidato a deputado estadual, depois fica tenso tudo de novo. Fica tenso novamente. Obrigado a vocês pela audiência. A gente vai trazer aqui mais pré-candidatos a deputado. Vamos ver, como eu disse, a gente vai ver o que a justiça permite que a gente faça. Se permite que a gente faça uma prévia, uma pesquisa, alguma coisa, mas para ver o que o Pontão em Foco pode contribuir com a população de Ituiutaba para que saia apenas um candidato a deputado estadual, para ver se a gente consegue fazer esse candidato a deputado. Se vai ser o André, se vai ser o Dr. Luiz Pedro, se vai ser o Zé Divino, não importa. O trabalho é para que saia apenas um candidato a deputado estadual, para ver se a gente tem um representante, seja ele bom ou ruim, mas a gente precisa ter um representante, porque a gente não está tendo nem bom nem ruim. E aí sai esses, como eu disse agora há pouco, sai esses malas só para testar o nome, é para atrapalhar o futuro.